Jesus amado, gurizada. Jesus amado. Hoje o TL Tricolor vai ser muito mais um desabafo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Bora. Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu acredito que esteja todo mundo, cara, anestesiado, assim, né? Eu não sei nem dizer qual é a palavra. Depois de mais um vexame do Grêmio, a gente conseguiu fazer o mais difícil na altitude, vencer lá em Quito, recuperando uma autoestima, recuperando uma confiança, e aí a gente toma um banho de água fria. Um banho de água fria. Cara, hoje o TL Tricolor vai ser muito mais um tete a tete, um desabafo, porque a TL Tricolor é só isso hoje, né? Coloca Grêmio ali na timeline do Twitter e tu vai achar desabafos de tudo quanto é tipo do torcedor que, né, com toda a razão do mundo, não pode ir ao estádio e usa as redes sociais para se manifestar. Inclusive, até falando sobre isso, a gente vai abrir espaço no Resenha Gremista de quinta-feira, toda quinta-feira. A gente vai abrir espaço para o torcedor se manifestar, colocar para fora a sua indignação, colocar para fora seu pensamento, sua opinião sobre esse momento do Grêmio, porque, né, não podemos estar no estádio e a única maneira que a gente pode se manifestar e manifestar a nossa indignação é através das redes sociais. Então eu tô abrindo espaço aqui no canal toda quinta-feira, vai obviamente depender dos jogos do Grêmio, às 9 da noite no Resenha Gremista, tô abrindo espaço pro torcedor, o torcedor comum, né, o torcedor comum, foi assim que a gente foi chamado aí pela nossa direção. Então, já que a gente não pode se manifestar no estádio, porque eu tenho certeza que se a gente tivesse condição de estar lá, essa situação não estaria da forma que tá, a gente não colecionaria tantos fracassos assim, a gente vai se manifestar da forma que a gente consegue. E eu espero que a gente seja ouvido. O torcedor cansou. A gente cansou de falar e acontecer a mesma coisa. Eu vi o desabafo da Fabiola na Rádio Pachola e ela representou muito bem o que o torcedor tá sentindo. Na hora de fazer campanha para o sócio manter sua mensalidade em dia, na hora de fazer campanha para antecipar a mensalidade, pagar todo o ano adiantado, aí o torcedor serve, né? Mas para ouvir o torcedor, para ouvir a manifestação, parece que ninguém quer ouvir. O Grêmio colecionou mais um fracasso. Vocês já pararam para pensar na temporada de 2021 do Grêmio? Já pararam para pensar? E eu ainda vou incluir o ano de 2021, porque a gente começou, não foi nessa temporada, mas a gente começou 2021 perdendo a final da Copa do Brasil pro Palmeiras de uma maneira extremamente, cara, surreal, assim. O Palmeiras não fez nem esforço para ganhar do Grêmio. O Palmeiras ganhou os 2 jogos. O Palmeiras veio aqui, ganhou na Arena. O Palmeiras foi lá sem esforço algum, também nos ganhou lá no Allianz Parque. A gente começa essa temporada dessa forma. E aí a falta de convicção da direção do Grêmio me assusta num grau que a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, né? A gente começa o ano bancando a permanência do Renato. Um mês depois, o Renato vai embora. E aí traz o Thiago Nunes, não dá certo, se cogita o Renato novamente. Convicção zero. Mas esse assunto a gente até já falou. O que eu quero falar, cara, é que aí depois disso, a gente é eliminado numa pré-Libertadores, a gente sequer teve a capacidade de entrar na fase de grupos da Libertadores e sequer teve a capacidade de entrar na fase de grupos da Libertadores pelo próprio Campeonato Brasileiro ano passado. A gente empatou mais da metade do campeonato. E olha, hoje eu olho para o Campeonato Brasileiro e eu sinto saudade de empatar, né? Porque se não bastasse a gente ser eliminado na pré-Libertadores, a gente faz um fiasco no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, hoje, no Campeonato Brasileiro, é um fiasco. O Grêmio é vice-lanterna. O Grêmio, até final de semana passado, não tinha vencido ninguém. O Grêmio tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Uma vitória. Uma. E eu ainda não acabei. Não acabou ainda a coleção de fracassos e vexames do Grêmio em 2021. Como se não bastasse tudo isso que está acontecendo, a gente é eliminado
da Copa Sul-Americana. Não bastou a eliminação na pré, né, da Libertadores. Não bastou o fiasco do Campeonato Brasileiro. E a gente é eliminado da Copa Sul-Americana. Dentro de casa, de virada, a gente fez o mais difícil. Ganhamos da LDU em Quito. E assim, a crítica que eu vou fazer aqui, ela é além do Felipão, tá? O Felipão pegou uma barca, o Felipão pegou uma bomba, o Felipão é muito gremista mesmo. E eu contesto até a estratégia que ele usou ontem. Foi uma estratégia equivocada, ao meu ver. Eu acho que o Grêmio sofre muitos riscos entregando a bola para o adversário. Até mesmo quando a gente tem, né, o regulamento embaixo do braço. E a gente sofreu muito. Tanto é que acabou confirmando a eliminação. Mas eu tiro o Felipão dessa minha crítica. A minha crítica vai diretamente à direção do Grêmio e daqui a pouco a gente vai falar do grupo de jogadores. Mas a minha crítica agora é direta à direção do Grêmio. Será que vocês já perceberam? Será que a direção já percebeu o ano de 2021 do Grêmio? E todos esses fracassos que eu já citei aqui? Será que a gente já se deu conta disso? Parece que não. E eu tô falando de todos esses fracassos de um clube superavitário, que tem de tudo, do bom e do melhor, que freta voo, que dá toda a mordomia possível, que no meio de uma pandemia não deixou de pagar um real ao seu grupo de jogadores. E mais, esse mesmo grupo de jogadores, e aí vai a minha crítica agora pro grupo de jogadores, porque eles não são isentos disso aí, né? É eles que entram em campo, né? Eles não são isentos disso aí. Esse mesmo grupo de jogadores, no meio de uma pandemia, negociou com a direção para receber menos enquanto rolava a situação da pandemia. E tá tudo pago. Eles não deixaram de receber R$1 do clube. No meio de uma pandemia, não deixaram de receber R$1. Ou seja, todos esses fracassos colecionados são proporcionados por este clube que dá tudo do bom e do melhor, superavitário e que não deixa de pagar absolutamente nada. Honra com todos os seus compromissos de forma rigorosa. Vocês já pararam para pensar quanto é a folha de pagamento do Grêmio? 14 milhões de reais. 14 milhões de reais é a folha de pagamento do Grêmio. Mas vocês já se deram conta que desses 14 milhões de reais, quem estava em campo ontem? A base estava em campo ontem. A gente tem usado muito a nossa base. E não é a base que ganha, né, salários exorbitantes, até onde a gente sabe não é. E isso só escancara uma incompetência, uma falta de planejamento, um planejamento extremamente equivocado da direção do Grêmio quando a gente tem 14 milhões de uma folha salarial para esses resultados que a gente tem visto em campo. Esses resultados que eu acabei de citar. Eliminação na pré-Libertadores, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e eliminação na Sul-Americana. 14 milhões. Qual outro clube do Brasil tem 14 milhões de folha salarial? Talvez só Flamengo e Palmeiras tenham uma folha salarial maior que a do Grêmio. E o que me trinca e o que escancara muito esse planejamento mal feito, essa incompetência, é que desses 14 milhões de reais, quem tá em campo tentando resolver, tentando fazer alguma coisa, é a base. E aí a gente olha para um grupo que custa 14 milhões de reais e vê que ele é insuficiente. Que loucura! Que loucura! E vê que falta um centroavante e que, pelo amor de Deus, falta um lateral esquerdo, gente. Pelo amor de Deus, direção do Grêmio. Pelo amor de Deus, eu não vejo ninguém falar de lateral esquerda. A gente precisa de um lateral esquerdo, gente. Se não for colocar o Guilherme Guedes para jogar, se o Guilherme Guedes não consegue disputar posição com o Cortez e com o Diogo Barbosa, e eu digo isso numa boa, com todo respeito aos profissionais, aí não dá. Se o Guilherme não tiver condição de disputar a posição, nem relacionado tem sido, tem que contratar. Tem que contratar. E meu Deus do céu, cara, se a gente faz aí um levantamento das últimas contratações do Grêmio dos últimos 2 anos, é de trincar. É de trincar os dentes da gente, cara. Pelo amor de Deus. O Grêmio vai pagar mais de 20 milhões de reais em rescisão de contrato de jogador que não deu certo. O Grêmio tá escancarando, dia após dia, uma falta de planejamento, uma falta de convicção que é assustador. O nosso gol tá aí pra provar que a gente tinha 3 goleiros na frente dos guris da base que estão resolvendo, que estão segurando o rojão. Eu sei que assim, ó, deu, chega, acabou. O Grêmio não pode mais errar.
O Grêmio não tem mais espaço para erros. O Grêmio está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Se há algo positivo de uma eliminação vexatória dentro de casa, de virada para a LDU, é ter mais tempo para focar no Campeonato Brasileiro e sair dessa lama que a gente se meteu. É difícil ter algum otimismo com o Grêmio ainda esse ano. Tem que mudar muita coisa. O Felipão vai precisar fazer um milagre, mas esse grupo que custa 14 milhões de reais mensais para o clube, ele precisa dar uma resposta. Ele é obrigado a dar uma resposta, obrigado a tirar o Grêmio dessa situação. Eu fui olhar os vídeos que eu fiz depois da eliminação do Flamengo e a eliminação do Santos, e eu tentando puxar um otimismo do fundo da minha alma, dizendo que a gente tinha que aprender com aqueles erros. Acabou, não tem mais a aprender com erro nenhum, porque a gente não aprende. Não aprende, é fiasco atrás de fiasco. Depois do 5-0, o Grêmio colecionou fiasco. Só que esse ano não é a questão mais de não disputar título. Não disputar título é luxo. Esse ano é brigar para não cair. É brigar para não cair. E é inadmissível, é surreal, é um escândalo um grupo que custa 14 milhões de reais, com tudo do bom e do melhor, brigar para não cair. O que falta? O que tá faltando? Porque, na boa, não há reconstrução, não há remontagem, não há transição, ou sei lá o quê, daquele grupo vencedor de 2016, 2017, que justifique o que a gente tá passando agora, que justifique essa coleção de fiascos que a gente tá vivendo. Então, assim, ó, chega, acabou, não tem mais margem para erro. Não tem mais margem para erro. E, por favor, direção do Grêmio, ouça o torcedor. Não é só na hora de pagar a mensalidade, não é só na hora de adiantar, antecipar a mensalidade. É na hora crítica também. Tem que ouvir o que o torcedor tá falando. A gente não pode ir pro estádio e manifestar a nossa indignação. A gente se manifesta da forma que a gente pode, que é através das redes sociais, sem faltar com respeito a ninguém. Porque aqui eu acredito que eu não faltei com respeito a ninguém nesse vídeo. A ninguém. E eu vejo um monte de gente coerente também sem faltar respeito com ninguém. Então o mínimo que a gente espera é que a gente seja ouvido e que a gente saia de uma vez por todas dessa lama em que a gente se enfiou. Gurizada, é isso, como falei, era muito mais um desabafo, é um negócio que tá me trincando na cabeça já faz alguns dias com a eliminação de ontem, então foi a cereja do bolo, e eu precisava vir aqui trocar essa ideia com vocês, e quero ouvir as opiniões de vocês também aqui nos comentários. Não esquece, por favor, de deixar o like, que nos ajuda demais, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ativar as notificações para não perder absolutamente nada que a gente posta aqui, tá bom? Um beijo, amanhã tem Resenha Gremista a partir das 9 da noite. Tchau.